Oi, pessoal. Eu deixei, como vocês já viram lá no CIGA, se não viram, eu recomendo que vocês entrem lá para ver o conteúdo dessa semana, né? Da disciplina de inspeção vegetal. E essa semana a gente tem o nosso, como atividade assíncrona, estudar um pouco sobre a legislação de vinhos e bebidas, tá? Assim como nas outras que a gente tem visto até agora em inspeção, a gente está focando muito em alguns parâmetros para enfatizar, né, a importância da qualidade, do padrão de identidade e qualidade desses produtos, tá? Então, essa semana vocês têm aí o desafio de buscar, de ler, entender algumas informações referentes à legislação de vinhos e bebidas, tá? E aí, como sumário, né, eu coloquei aqui para vocês, como sumário do conteúdo dessa semana, o que a gente tem? A gente tem a Lei de Vinho, que é a Lei 7.678, de 1988, o decreto dela de 1990, né, que já foi atualizado, na verdade, esse decreto eu coloquei o mais recente. A lei de bebidas é a lei 8.918 e o decreto dela, 6.871, que é o decreto de bebidas, de 2009, tá? Então, o material é muito extenso. Essas duas leis e os seus decretos, eles são bastante extensos. Só para vocês terem uma ideia, vocês podem buscar maiores informações no site do Ministério da Agricultura sobre essa temática de vinhos e bebidas e o compilado dessas legislações com as especificações dos padrões de identidade e qualidade tem mais de 1.000 páginas, né? Então, é um material muito extenso mesmo. Eu pontuei algumas coisas aqui que eu acho interessante vocês observarem, principalmente nos decretos, né? Lembrando que os decretos, eles explicam como vai ser procedido aquilo que foi, né, colocado na lei, tá? Então, só uma correção que esse decreto de vinho já mudou. E aí, né, dentro dessa temática, tanto da legislação de vinho quanto da legislação de bebidas, né, eu coloquei aqui para destacar a questão das competências, né, quem atua nesse segmento aí, em nível de inspeção e outras questões. Seria o Ministério da Agricultura, tá? Então, todas as informações que a gente precisar entender, buscar em termos de legislação é no site do Ministério da Agricultura sobre isso. E aí eu destaquei aqui um trecho que fala das atribuições, né, do Ministério da Agricultura frente à legislação de vinhos, mas também a de bebidas. Inspecionar, fiscalizar e controlar o aspecto higiênico-sanitário e tecnológico, os estabelecimentos de vinhos e seus derivados, desde a produção até a comercialização, tá? Então tem uma ampla atuação do Ministério da Agricultura, analisar os vinhos nacionais importados, expedir guia de livre trânsito para comercialização a granel de vinhos e seus derivados, providenciar cadastramento da produção. Então, é uma ampla gama aí de serviços que o Ministério da Agricultura tem, né, diante da legislação como competência, né? Aqui eu destaquei um artigo, né, o artigo 4º, o Ministério da Agricultura poderá celebrar convênios, ajustes ou acordos com órgãos ou entidades públicas de estados, distrito e seus diferentes territórios aí para execução de competências que lhes foram atribuídas por esse regulamento. Então, essas atividades, o que ele quer dizer? Que essas atividades, né, que são de competência do Ministério, se o Ministério estabelecer acordo com órgãos, né, estaduais, eles podem aí ter uma ajuda na inspeção, né, dentro dessa legislação de vinhos e seus derivados, que também, na verdade, se estende para a parte de bebidas, tá? Então, é importante frisar que nessa legislação de vinhos e bebidas, o Ministério da Agricultura tem uma ampla competência aí, tá? Para atuar nessa temática. Um outro trecho que eu destaco, né? Aqui é a informação do decreto, tá, gente? Atualizado de 2014. Eu coloquei o atual lá. Das atividades administrativas, né? Então, observem isso também para entender o que o Ministério da Agricultura faz dentro dessas legislações, né?
então da parte de produção relacionada à produção de vinhos e seus derivados, controle, inspeção, fiscalização, padronização, classificação, análise de fiscalização, análise de controle, análise prévia, análise pericial, ou perícia de contraprova, análise de desempate ou perícia de desempate, registro de estabelecimento, registro de produto. Então vejam que é uma ampla atuação do Ministério da Agricultura nesse segmento. Eu não sei se vocês lembram, acho que em 2019 teve um caso reportado na mídia sobre uma cervejaria artesanal, se não me engano, no interior de Minas, a Baker, né? Então, se vocês lembrarem, se vocês viram alguma coisa, se forem buscar na mídia informações, vocês vão ver que quem foi fazer a inspeção, coletar amostras, foram agentes do Ministério da Agricultura, justamente porque ele que atua nessas questões aí de vinhos e bebidas, tá? Então vejam que as atividades administrativas exercidas por eles são bem amplas, né? Controle, fiscalização, registro de estabelecimento, registro de produto, análise de controle, né? Justamente para essa questão de atendimento a um padrão de qualidade e sem, né, substâncias contaminantes e tudo mais. Então tem uma ampla atuação aí, tá? Uma outra questão também que eu coloquei aqui para vocês destacarem na leitura de vocês é sobre a classificação desses estabelecimentos, tá? Então, a classificação geral dos estabelecimentos vinícolas, de acordo com as suas atividades isoladas ou em conjunto, é a seguinte: produtor ou elaborador, padronizador, envasilhador, atacadista, exportador, importador. É importante entender esses diferentes estabelecimentos, porque mais lá na frente esses estabelecimentos eles precisam todos ter, né, passar aí por um registro junto ao Ministério da Agricultura, tá? Então destaquem também esse ponto na leitura do decreto, o 8.198 de 2014. Os estabelecimentos previstos nesse regulamento deverão ser obrigatoriamente registrados no Ministério, como eu falei para vocês, né? Então é importante entender essa classificação porque obrigatoriamente eles precisam se cadastrar junto ao órgão do Ministério, ao departamento, né, na verdade, do Ministério ali que é responsável por essa parte, tá? O controle dos estabelecimentos, né? Também destaco aí para vocês atentarem para isso na leitura, né? Os estabelecimentos de vinhos e seus derivados, de acordo com as atividades envolvidas e as linhas de produção, deverão observar o que está disposto no regulamento, né? Então, estabelecimentos de vinhos e derivados de uva da uva e do vinho deverão dispor de infraestrutura básica e de condições higiênico-sanitárias. Então, o Ministério atua fiscalizando isso, adequadas para a produção, manipulação, padronização, exportação, importação, circulação e comercialização. Então, é importante aquele entendimento, né, sobre as boas práticas de fabricação para que você tenha um cumprimento aí de condições higiênico-sanitárias satisfatórias para que você tenha o aval, então, para comercializar, produzir, distribuir aí o seu vinho ou derivados, tá? Pode ser suco de uva. Então, todos esses estabelecimentos, né, eles precisam aí, visto que eles precisam se registrar no Ministério, eles têm que fornecer informações aí ao mapa sempre que solicitado, né? Então é importante estar atento aí às atualizações que essas legislações elas apresentam, tá? Então também destaquem essa parte do controle dos estabelecimentos. Tanto na leitura do vinho quanto de bebidas, tá? Apesar de serem bastante similares. E aí, o que eu destaco mais ainda, né, para vocês terem a atenção, é os requisitos de identidade e qualidade, né, em ambas as legislações que vocês vão ler. E aí, a gente pode chamar isso de PICs, né, que é o padrão de identidade e qualidade aí, padrões, na verdade, de identidade e qualidade, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, dependendo do produto, cada produto, então, ele vai ter uma instrução normativa que vai falar sobre o seu requisito de identidade e qualidade. O que caracteriza, por exemplo, aqui eu coloquei uma polpa de uva, né? Então, o que caracteriza essa polpa de uva? Ele fala as características físicas, químicas e organolépticas da polpa,
devem ser provenientes da uva de sua origem, observando os limites máximos e mínimos fixados, não sendo permitidas substâncias estranhas à fruta. Os parâmetros físico-químicos da polpa de uva devem obedecer os limites fixados na tabela 2, constantes desta instrução normativa. E aí, geralmente, essas instruções normativas, o que elas vão ter? Elas vão ter essas características físico-químicas, físicas, químicas e organolépticas desses diferentes materiais e os seus limites, o que é o admitido, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês dessas características para a gente tornar isso mais visual aos requisitos de identidade e qualidade dos diferentes produtos. Isso varia, tá, gente, de produto para produto. Então, aqui a gente tem os sólidos solúveis, os sólidos totais, o pH, sorbitol, acidez total, acidez volátil, álcool etílico, corante, por aí vai. Então, vejam, tem limites mínimos e máximos e tem algumas coisas que não são permitidas. Na polpa de uva não é permitida corante artificial, não é permitida edulcorante, fluorescina, né? Então, é a partir disso que a pessoa que trabalha, né, ela precisa se atualizar e estar atenta a esses requisitos de identidade e qualidade, tá? E aí, eu coloquei essa instrução normativa para vocês, referente à parte de produtos e subprodutos de vinho, que contém esses padrões de identidade e qualidade. Mas, se você tiver curiosidade em ver outros padrões, além dessas legislações, você pode olhar lá no site do Ministério, que tem bastante informação sobre isso, tá? Então, são muitas instruções normativas que visam apresentar esses padrões de identidade e qualidade. Eles são fundamentais quando a gente pensa que esse produto ele vai chegar para um consumidor, então ele precisa passar por um controle de qualidade, né? E esse padrão, ele visa isso, né? Garantir uma qualidade para esse consumidor. E aí essas instruções, elas são muito importantes por isso também, tá? Então, requisitos de identidade e qualidade, observem mais atentamente quando vocês forem ler o decreto. Essa instrução normativa do exemplo, né, coloquei, é de 8 de fevereiro de 2018. Isso é os principais pontos para destacar na leitura das legislações de vinho, né? Só um parêntese ainda com a legislação de vinho, no início dela, na lei, geralmente a lei faz um compilado geral, não estranhe a legislação de vinhos, a lei, né, ela fica bastante tempo classificando o que é vinho, o que é suco de uva, bebida gaseificada, e por aí vai, várias categorias, né, dentro de vinho. Então, talvez vocês achem isso estranho, mas é assim mesmo. O decreto é mais interessante para entendimento, tá? E aí, agora eu destaquei alguns pontos de legislação de bebidas, né? Coloquei dois conceitos aqui. O que é bebida, segundo o decreto lá? O produto de origem vegetal industrializado destinado à ingestão humana em estado líquido, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica, tá? Mas também, o que ele considera ainda como bebida? A polpa de fruta, o xarope sem finalidade medicamentosa ou terapêutica, ou preparados sólidos e líquidos para bebida, a soda e os fermentados alcoólicos de origem animal ou destilados alcoólicos de origem animal, e as bebidas elaboradas com misturas de substâncias de origem vegetal e animal, tá? Então, vejam que a gente também tem uma gama grande aqui de produtos que são considerados bebidas, tá? Todos com competência aí, o Ministério da Agricultura para atuar nessas questões. Aqui eu destaco para a gente fazer um link com a legislação de inspeção de produtos de origem artesanal, né? Coloquei um grifo aqui na polpa de fruta, só para vocês terem uma ideia, né? Então, quando a gente falou lá dos produtos artesanais, onde que a gente se baseia para buscar os padrões de identidade e qualidade que foi referido lá na legislação da DEPARÁ? Geralmente a gente usa como o embasamento esses padrões que já existem de polpa de fruta, segundo o Ministério da Agricultura, tá? Então, eles utilizam essas recomendações com relação a esses requisitos de identidade e qualidade que são adotados nos produtos artesanais, exemplo de polpa de frutas, tá?
A lei é a 8.918, de 14 de julho de 1994. O decreto é o 6.871, de 4 de junho de 2009, tá? O decreto de bebidas. E aí, o que destaquem aí na leitura de vocês esses conceitos, né? Com relação aos requisitos de identidade e qualidade dessas bebidas, né? Elas deverão obedecer, cada segmento desse deverá obedecer o seu padrão de identidade e qualidade, isso é fundamental, né? E aí ele elenca quais seriam esses requisitos de identidade e qualidade, que depois você vai ver mais detalhado na instrução normativa, né? Normalidade dos caracteres sensoriais próprios de sua natureza ou composição, qualidade e quantidade dos componentes próprios de sua natureza ou composição, ausência de componentes estranhos, de alterações ou de algum tipo de deteriorização, limite de substâncias e de micro-organismos nocivos à saúde, tá? Então, geralmente, as legislações mais específicas, né, que colocam aqueles limites lá. Conformidade com os padrões de identidade e qualidade, tá? Será considerada imprópria para consumo e impedida de comercialização a bebida que não atende aos requisitos de identidade e qualidade, né? Visto que eles são fundamentais aí para entregar, né, um produto confiável para o consumidor. Então, também observem sobre isso na leitura do decreto, tá? Aí, o padrão de identidade dessas bebidas, tá? E aqui eu coloquei um regulamento técnico, né, que com base aí no decreto de bebidas, que ele fala sobre o padrão de identidade e qualidade, aqui, por exemplo, para polpa de Muruci. Então, tem para muitos produtos, né? Eu coloquei aqui só para a gente se entender, visualizar isso. Lembrando que lá no início a gente viu que polpa de fruta também é considerado aí bebida, né? Então, aqui a gente tem a especificação da composição, das características físicas e químicas dos parâmetros sensoriais do estado sanitário de bebidas. Aqui, mais precisamente, a gente tem um parâmetro físico, químico, né? Então, a gente tem os sólidos solúveis, o que é recomendado, sólidos totais, pH, acidez total, expressa em ácido cítrico e ácido ascórbico, né? Vitamina C. Então, aqui tem um exemplo, né? Tá cortado, não tá completo, só para vocês terem uma ideia. Então, novamente, são instruções específicas que saem sobre as informações, né, que são importantes, que caracterizam o padrão de identidade e qualidade desses diferentes produtos aí que são considerados bebidas. Nesse exemplo aqui, a gente tem basicamente, né, uma polpa de fruta, tá? Então, padrão de identidade e qualidade. Aqui eu coloquei um print do site do Ministério, né, que tem maiores informações sobre isso. Então, tem uma parte lá que é, digamos assim, perguntas e respostas. Quem deve se registrar no mapa, né, segundo a legislação aí, de bebidas, de vinhos, né? Então, quem produz, quem elabora, quem padroniza, quem vasilha, quem é atacadista, quem é exportador, quem é importador. Então, todas essas figuras aí, elas precisam fazer esse registro no Ministério, tá? Aí, quais produtos devem ser registrados? Então, ele destaca aí links para você acessar as legislações que a gente citou anteriormente. Então, isso continua, tem mais perguntas e respostas aí. Então, se sentirem curiosidade, deem uma olhadinha lá no site do Ministério, que tenham algumas informações mais resumidas, né? Que eu continuei. E ele faz uma observação com relação às bebidas artesanais lá. Elas precisam de registro, né? Então, tem um decreto que fala mais sobre o uso desse termo artesanal. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá. Essa pergunta aqui, não sei se dá para vocês verem. Deixa eu colocar o computador. Vem aqui. Quais produtos possuem padrão de identidade e qualidade estabelecidos no mapa, né? Então, o mapa ele fiscaliza a partir dos produtos que ele tem já descrito um padrão de identidade e qualidade, tanto para vinho quanto para bebidas, de uma maneira geral, né? Então, aqui ele mostra a relação. Quando você clica aqui, você tem acesso ao documento, tá?
que é um compilado de tudo que tem sobre padrão de identidade e qualidade desses vinhos, bebidas e seus derivados aí. Aí esse material que eu falei para vocês que é bem extenso, acho que ele tem 1073 páginas, então junta tudo aí sobre legislação disso. Então vocês já sabem onde procurar se precisarem algum dia estudar mais especificamente isso para concurso, tá? Essas duas informações aqui, né, que eu falei. E é isso, gente. A legislação de vinhos e bebidas é muito extensa, como eu falei para vocês, então vocês podem, né, se basear aí nos tópicos que eu deixei aqui descritos para vocês terem mais atenção, tá? Com relação a eles, né? Então, eu desejo aí boa leitura e se tiverem dúvidas, podem entrar em contato, como vocês já sabem, podem deixar registrado lá no fórum de dúvidas, tá bom? Obrigada, até a próxima.